3 ministros do governo Lula foram à Câmara dos Deputados responder a questionamentos dos parlamentares. Além deles, também, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Eles também enfrentaram aí os congressistas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi à Comissão de Minas e Energia para tratar da medida provisória que promove mudanças no setor elétrico e tem como destaque a gratuidade das contas de luz para pessoas de baixa renda que gastam aí até 80 kWh por mês. A medida tem pontos de discordância entre governo e Congresso. Alexandre Silveira explicou que a expectativa é de que a proposta do governo Lula seja de fato aprovada. O Luz do Povo, essa proteção tarifária, todos já sabem que já está valendo. Os contratos já foram aditivados, a medida provisória já cumpriu o seu papel com relação à proteção social. É importante que seja dito, desde o dia 5, 17,4 milhões de unidades consumidoras não pagam mais conta de energia. 60 milhões de pessoas já estão contempladas pelo Luz do Povo. Agora, como que nós vamos fazer uma reforma equilibrada? Se a gente aprovar a liberdade do consumidor e se a gente aprovar, nem que seja em parte, ou melhor aperfeiçoada nessa casa, é natural que receba as 600 emendas, que eu trato com o maior respeito o debate com o parlamento, para que a gente busque minimizar e distribuir de forma mais justa os encargos e subsídios. Aí, me permita, deputado Passarinho, não é nós que estamos empurrando mais 4 bilhões na CDE, protegendo o mais pobre, porque exatamente o equilíbrio do setor, ele visa a gente diminuir os subsídios do maior encargo que nós temos na CDE, que são subsídios. O menor custo da CDE é a tarifa social. E a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi ao grupo de trabalho que trata da proposta de reforma administrativa para falar sobre esse tema, de iniciativa aí dos deputados e apoiada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A matéria não está entre as prioridades do governo Lula, que é contrário a possíveis mudanças aí na estabilidade do funcionalismo público. No entanto, alguns parlamentares veem aí o tema como uma oportunidade, de fato, para cortar gastos, né? Outro ministro que foi à Câmara dos Deputados foi o da Educação, Camilo Santana. Ele participou de uma comissão especial sobre o Plano Nacional de Educação. Neste ano, o Congresso discute o novo plano, que vai ter validade aí por 10 anos. Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi aí à Comissão de Finanças e Tributação para responder a perguntas sobre a aquisição do Banco Master pelo Banco BRB. De acordo com ele, o processo de validação dessa aquisição cumpre aí várias etapas. O que aconteceu foi que a intenção dos dois bancos de fazerem algum tipo de fusão, aquisição, foi anunciada em março, né, de que os dois tinham tido algum diálogo. A partir daí, está ocorrendo uma discussão entre os bancos, com o Banco Central pedindo informação de maneira recorrente sobre isso, para definir o que a gente chama do perímetro da operação. Ou seja, o que um banco pretende adquirir do outro, né? Que isso ainda está no processo. Recebi até hoje de manhã, que tinha sido entregue uma nova hoje informação nesse sentido de definição do que seria o perímetro. Uma vez concluído o que seria o perímetro, a intenção, vamos dizer assim, né, de um banco adquirir do outro, de um banco vender para o outro, aí a equipe do Banco Central se debruça sobre esse tema para poder analisar. Mas a gente tinha tido, acho que uma informação pública, acho que dia 13, dizendo que tinha sido entregue, mas dali em diante ocorreram novas atualizações e novas mudanças, e a gente teria, eu estou falando aqui sem ter analisado, porque vim para cá logo cedo, teria recebido mais uma leva de informações discutindo a questão do perímetro agora. Então a gente ainda está num processo que as duas instituições estão definindo o perímetro da operação, e a partir daí o Banco Central faz uma análise da viabilidade da operação, sem julgar a conveniência para os seus acionistas da operação.
E quem também foi à Câmara dos Deputados é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele participou de reunião na Comissão de Segurança Pública. Durante a apresentação de resultados da instituição, Andrei destacou que a Polícia Federal segue a Constituição e não obedece a correntes políticas. As nossas operações têm só única e exclusivamente a base na Constituição e nas leis. Nós não olhamos laços políticos, estatura econômica ou social, qualquer outro requisito que não seja a questão técnica jurídica. Cito exemplos, deputado, para que isso não fique um discurso sem eco. Fizemos semana passada a operação importante no estado da Bahia, onde foram feitas prisões de pessoas alinhadas politicamente ao atual governo. Fizemos ontem, aqui nessa casa, também uma busca e apreensão em parlamentar que é de partido da base do governo, assim como já fizemos muitas outras em alvos, em investigados que não têm relação política nenhuma com o governo, são oposição, situação, isso para nós é absolutamente indiferente. E o senhor sabe o que eu fiz ontem, deputado Bilinski? Às 6 horas e poucos minutos da manhã, eu liguei para o presidente Hugo Motta, porque eu respeito o parlamento, eu respeito a atividade de vossas excelências e tenho uma relação de muito respeito para com essa casa. Liguei logo após a deflagração da operação, comuniquei ao presidente Hugo Motta o que estava acontecendo, comunicamos a advocacia dessa casa, comunicamos a Polícia Legislativa para que acompanhassem o cumprimento das medidas, sem o que nós não iniciamos o procedimento, aguardando que chegasse a advocacia e a Polícia Legislativa nesse processo. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, adiou a ida dele à Comissão de Comunicação para explicar o envolvimento da pasta em uma rede contra a propagação de desinformação. Bom, 3 ministros foram, portanto, à Câmara hoje, para discutir, para reforçar o diálogo aí com os congressistas. Agora vamos fazer uma análise mais detalhada, dessa ida desses ministros aí à Câmara Federal. E para isso nós convidamos o cientista político e professor Adriano Cerqueira, que já está conosco. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. E nós podemos falar que por parte aí do governo federal está tendo boa vontade e vontade de diálogo aí com o Congresso? Boa noite, Síria. É sempre um prazer estar no programa, e também com a sua audiência. Sim, a gente está vendo uma tentativa, do governo, por parte de alguns ministros, de tentar melhorar o relacionamento no Congresso Nacional, especialmente com a Câmara dos Deputados. Uma vez que esse diálogo se deteriorou bastante, houve principalmente após a eleição do Mota, uma tentativa, acredito eu, por parte do governo e alguns ministros também do STF de tentar, digamos assim, cooptar o Mota em torno da sua área de influência. E o Hugo Mota deu a entender que estava aceitando isso, só que houve uma forte reação da oposição, que é muito forte na Câmara dos Deputados, cobrando a sua pauta, principalmente na questão da anistia, as pessoas que estão sendo processadas por conta dos eventos de 8 de janeiro. E aí o Hugo Mota viu que estava perdendo o controle da casa, e ele teve então que retornar, digamos assim, ao eixo da oposição, fazer um jogo que foi muito bem conduzido pelo antigo antecessor dele, o Arthur Lira, que soube se posicionar bem entre essas duas forças antagônicas, governo e oposição. Então, com isso, tendo em vista que o governo aparentemente não conseguiu fazer muito bem essa função, a gente está vendo com a ida dos ministros uma tentativa, provavelmente, de tentar prestar mais esclarecimentos e tentar, de algum modo, melhorar a questão do convencimento da agenda do governo junto aos deputados. É uma tarefa que agora já não era fácil, só que agora ficou mais difícil.
Agora, um dos ministros aí que a gente disse que foi à Câmara dos Deputados foi o ministro Alexandre da Silveira, né? Ele participou de uma reunião na Comissão de Minas e Energia. E ele apresentou, Adriano, os principais pilares da medida provisória que propõe aí a reestruturação do setor elétrico brasileiro, né? E o texto marca aí a reformulação desse modelo do setor em 2 décadas, né? Qual que é a sua análise aí sobre essa proposta, sobre essas mudanças? Olha, a ideia, né, não é de hoje que se trabalha aqui no Brasil a tentativa de fazer um marco, né, em torno da questão da energia elétrica, definir uma política mais consistente de Estado, né, em relação a essa questão. Só que o problema é que a gente está num contexto de um governo que está com graves dificuldades em torno do orçamento, em torno de uma seguridade, digamos assim, fiscal, né? O governo está apresentando déficits sistemáticos, desgasta muito, né? Gasta demais, né? E qualquer tentativa por parte do governo de tentar ajustar essa questão dos gastos vai mexer num equilíbrio que já não é muito claro, envolvendo a questão das tarifas. A gente sabe, né, que os grandes consumidores de energia elétrica são empresas, né, são indústrias, e não propriamente o consumidor privado, né? Então, você garantir algum tipo de abono ou despressionar, digamos assim, né, o gasto do orçamento familiar em torno da energia elétrica, não é algo muito complicado de se fazer. O problema é a matriz energética, propriamente falando. Ou seja, o problema é como que isso vai ficar dividido os gastos e os custos operacionais das empresas. E o Congresso, ele é muito sensível às demandas que surgem por parte de pequenas, médias e grandes empresas, e a gente sabe que a questão energética no Brasil é uma questão bastante importante. Então, nesse sentido, é um trabalho complicado. A gente viu, né, na exposição dele que são várias emendas, dezenas, quase centenas de emendas que já foram apresentadas, e fazer essa costura dentro de um regime que consiga responder bem às pressões, né, por parte do lobismo, né, nessa área, é muito difícil. E o governo está desgastado. Então, é necessária essa presença do ministro. Só que a tarefa vai ser difícil. Boa noite, professora Ana Paula, aqui de Brasília. O que me chamou a atenção, na verdade, foi a ausência, né, do ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. A Câmara e o governo estão nesse momento aí de embate por conta do IOF, e ele deveria ser questionado nessa audiência sobre uma campanha que está aí nas redes sociais, apoiada por petistas, né, e alguns membros ali do governo, do nós contra eles, rico contra pobres. E aí eu queria uma avaliação do senhor. Como é que o senhor acha que essa campanha nas redes impacta a relação do Executivo com o Legislativo? Boa noite, Ana Paula. É um prazer, né, estar conversando com você. Foi péssima, né, a estratégia de comunicação. Não sei quem que soltou essa brilhante ideia, brilhante entre aspas, né? Tentou jogar a opinião pública contra o Congresso, né? Tentou reeditar um discurso que há décadas atrás funcionou bem, né, para o PT, só que o que o PT está esquecendo é que esse século XXI, que a gente já está no ano 25, né, do século XXI, você teve a grande maioria desse período de governos petistas, né? Então, esse discurso de nós contra eles, né, acabar com a miséria, ora, quem ficou na maior parte do tempo governando o Brasil neste século XXI foi exatamente o PT. Então, se temos problemas graves sociais, é por conta das políticas do PT, né? Não dá para fazer um discurso de oposição agora, né? É a oposição, de fato, que pode fazer um discurso de oposição, ou seja, depois de 4 mandatos, né? Três mandatos e meio, né? Os 2 de Lula e 1,5 da Dilma. E agora a gente está para concluir mais um mandato do Lula, então vamos falar, depois de 3 mandatos e meio, né, em 25 anos praticamente, não dá para vir com esse discurso. Então pegou muito mal, né? O Congresso reagiu fortemente a essa campanha. O Sidônio seria muito, muito cobrado, principalmente pela oposição, com relação
se houve ou não participação da secretaria dele nessa campanha. A gente sabe que as suspeitas são fortes, porque foi muito bem coordenado por parte dos chamados influenciadores, e o que é pior, né, para o governo, né, ou seja, não funcionou, ou seja, só reforçou uma bolha que não está conseguindo extravasar para a população. Então, eu acho que essa ausência dele se deve, em parte, porque ele ia ser bastante pressionado e não saberia, provavelmente, o que dizer em relação a essas pressões. Deve estar esperando o melhor momento, ver o que acontece, ou então deixar baixar um pouco a poeira. Mas, com certeza, a campanha foi um desastre, ao meu ver, em termos de estratégia política. Agora, outro representante aí do governo federal que compareceu também à Câmara foi o Andrei Rodrigues, né, que é o diretor-geral da Polícia Federal. E aí ele falou um pouco nesse sentido de que a Constituição não obedece a nenhuma corrente política. Não é uma fala meio, de certa forma, agressiva num momento tão delicado aí entre governo e Congresso, Adriano? A Polícia Federal, ela está num momento complicado, né, por conta desses inquéritos que foram assumidos pelo STF, e a gente viu uma linha direta, né, de ação e coordenação do ministro Alexandre de Moraes com a Polícia Federal, né? Então, isso, e muitas vezes, isso atingindo parlamentares, né, sendo presos, parlamentares tendo buscas e apreensões dentro de seus gabinetes. Isso foi feito anteriormente ao atual, né, diretor, né? Mas essa mágoa, né, acumulada por parte dos parlamentares, e não apenas da oposição, né, porque há um entendimento, acredito, né, na casa, que o Congresso Nacional cedeu demais, né, ao STF, à própria Polícia Federal, em termos, né, de um poder independente. E a gente está vendo agora uma tentativa de retomada. Então, assistindo, né, a fala, né, do diretor, me pareceu que ele tentou dar uma melhorada, digamos assim, na imagem da Polícia Federal, dizendo que ela é mais republicana, que ela atua independente de orientação política, mas a própria necessidade de falar isso já é uma evidência que há essa imagem, né, de uma Polícia Federal pouco republicana e que tem atuado como ferramenta de perseguição política. Com certeza, essa imagem está forte dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, e por isso acredito que a preocupação dele foi tentar, aos poucos, tentar tirar essa imagem, mas está difícil, né? O governo está vivendo um momento complicado. Professor, o senhor comentou a questão do Hugo Mota, né, que o governo tentou cooptar ali, achou que ia ser mais fácil lidar com ele do que com o ex-presidente Arthur Lira. Eu queria uma análise do senhor, por favor, essa comparação, né, como é que era o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o que mudou, e se mudou, né, de fato, com a presidência do deputado Hugo Mota. Ok. O Arthur Lira, ele foi bastante, ao meu ver, hábil, né? Ele teve um entendimento que ele estava na presidência de uma Câmara dos Deputados, de um governo petista, né, de um governo de esquerda, que é o governo Lula, que assumiu o terceiro mandato em 2023, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que a Câmara dos Deputados que ele presidia não vou dizer maioria, né, mas assim, tem uma oposição maior que a situação e uma oposição muito forte, uma oposição muito ativada também. Então, havia uma agenda, tanto do governo, quanto também do STF, quanto também uma agenda da oposição. E o Arthur Lira, ele conseguiu, de uma forma muito hábil, se posicionar mais independentemente em relação a essas agendas. Ele soube avançar parte das agendas da oposição, principalmente ligadas a questões mais políticas, questões de costumes. Ele só foi efetivo na agenda do governo em questões econômicas, principalmente na reforma tributária, que era uma das grandes bandeiras do governo, e ele viu que havia uma possibilidade de entendimento com parte da oposição nessa questão da reforma tributária, porque o projeto, inclusive, o governo usou, já estava tramitando na Câmara dos Deputados. Então, ele soube agir como um presidente, né? Sem se comprometer claramente a nenhum dos lados. Tanto que ele foi decisivo para fazer o sucessor dele, que é o Hugo Mota. Hugo Mota,
ele deveria seguir esse mesmo caminho. A minha expectativa, inclusive, é que ele ia tentar fazer o mesmo caminho. Só que ele, de algum modo, foi sendo sugado, digamos assim, né? Foi sendo atraído para o polo forte, governo e STF. E aí ele foi perdendo o controle da casa, que é isso que ele não pode perder, ele é o presidente da casa. Então, acredito que desde o finalzinho de maio, Hugo Mota está sinalizando que quer dar mais atenção à oposição e quer retomar parte do controle que ele perdeu da casa. Porque senão você vai ter dois blocos completamente fragmentados e nada de efetivo vai passar, né? Você vai ter uma paralisia parlamentar nesse sentido. Você vai ter poucas matérias relevantes sendo passadas, como inclusive a gente já está assistindo esse processo. Então a perda de liderança da presidência é algo grave, que o Arthur Lira soube evitar e que agora parece que o Hugo Mota, não sei se ele se tocou, né, entendeu o recado, né, que recebeu por parte da oposição, ele entende que ele tem que ser mais próximo também da oposição e tentar avançar algumas das pautas que a oposição considera importantes. Então, esse é que é o momento. Eu acho que o Hugo Mota ainda não pegou bem o time da presidência nesse momento institucional que o Brasil vive. O Arthur Lira, pelo contrário, ele soube fazer muito bem esse jogo. Adriano, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também foi aí à Câmara, né? E entre os temas, entre as falas dele, ele destacou que prepara aí um modelo, uma alternativa, na verdade, à caderneta de poupança para o financiamento imobiliário. Mas ele falou que o processo de transição vai ser logo, mas não deu tantos detalhes assim. Na sua avaliação, esse tipo de anúncio também de momento de tensão entre governo, entre Congresso, mas partindo por um anúncio voltado à caderneta de poupança, falando de economia, pode dar uma acalmada na situação ou pode gerar uma expectativa maior aí? O presidente, né, do Banco Central, ele tem que tomar o cuidado, né, de atuar como presidente de uma instituição que conseguiu uma autonomia. Eu acho que o Galípolo está conseguindo agir dessa forma, né? Não é fácil da parte dele, né? A cobrança, principalmente por parte do governo, é muito alta, mas ele me parece estar sabendo conduzir no momento, até o momento, razoavelmente bem isso. Eu não peguei bem o contexto da fala dele, mas provavelmente ele deve estar respondendo algum tipo de indagação por parte dos parlamentares. E ao adiantar esses estudos, pode ser uma tentativa de mostrar que o Banco Central está atento à questão do mercado imobiliário, né, que a gente sabe que é um setor bastante delicado, porque ele ainda gera muita empregabilidade, ele gera uma sensação de segurança patrimonial. Então, a população reage muito à saúde do setor imobiliário nesse sentido. Então, se for bem conduzido um processo assim, um bem-estar econômico, uma sensação de bem-estar econômico pode se propagar mais junto à população. Então, esse cuidado acho que tem que ser tomado da parte dele. Mas eu não creio que ele fez isso no contexto de tentar ajudar o governo. Eu acho que ele está pensando mais no contexto da economia brasileira, que talvez esse modelo atual, né, já caducou, e que a gente tem que pensar agora em outras possibilidades, né, para fazer essa transição, porque o mercado imobiliário depende muito, né, da capacidade de financiamento por parte também do Estado brasileiro, e o modelo da cadeia de poupança, tudo indica que está, aos poucos, perdendo validade. Né? Então, acredito que deva ser algo nesse sentido que ele fez a sua fala.